Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que eu particularmente tenho muita curiosidade, mas no aspecto de aprender mesmo, que até hoje eu não aprendi, não consegui aprender sozinho sobre o que nós vamos abordar hoje, né? Que são os caminhos da impermanência. Então, eu tenho aqui um convidado super especial, que é o professor Alberto Brum, totalmente capacitado para dissertar sobre o assunto, e espero que todo mundo saia satisfeito e nutrido com as informações que o professor vai nos trazer. Bom dia, professor Alberto. Como é que Bom você dia, está? boa tarde, boa noite. Na verdade, um olá geral a todos. Ótimo. Alberto, eu não posso deixar, para começar, como leigo total que eu assumo, não tem problema nenhum as pessoas assumirem o que elas desconhecem, né? Eu quero saber o que é impermanência. Eu já estive com tulcos, tudo isso aqui, mas em palestras abertas, onde todo mundo, você não consegue falar com ninguém, porque todo mundo vai em cima do mestre querendo saber coisas particulares, tudo. Então, eu nunca consegui encontrar uma pessoa que eu pudesse conversar e que ela me explicasse em linguagem inteligível o que é a tal da impermanência, que parece que é uma coisa super importante para o nosso crescimento. É um tema válido, interessante, importante. Não sei se vou conseguir o suficiente, mas é um tema que eu acho interessante, especialmente que eu vou fazer hoje um pequeno apanhado, Tá. chegando num poema budista tibetano do sétimo Dalai Lama, mas antes disso, então, fazendo uma introdução e depois entrando na filosofia budista. É uma ideia que lá no tempo da Índia antiga, o pensamento de Siddhartha Buda, o pensamento da filosofia Mahayana trabalhou bastante. Também existe hoje em dia em outras versões, mas é um tema fundamental para a vida, para a existência. A gente convive com a impermanência, com a mudança, querendo ou não, estamos envelhecendo, estamos mudando, o processo da existência está aí no dia a dia, tudo muda, tudo se transforma, nada continua igual. Não existe no universo material, não existe no universo emanado, a partir do seu momento primordial até o que existe hoje, algo eterno. A ideia básica da cosmogonia, da cosmologia, é movimento. Movimento implica em mudança, mudança, transformação. Então, esse é o caminho que a gente vai dar uma ponderada. Okay. E às vezes a gente esquece, tanto que há aquela famosa busca do elixir da vida, para não morrer, o milagre de ficar vivo, mas isso é apenas um sonho inadequado, porque é inviável. Tudo que começa tem fim, se nascemos, morreremos. Então, o sétimo Dalai Lama, quando ele pensou na impermanência, ele incluiu também a gente levar em conta e a gente leva, mas não esquecer da possível morte. A morte virá em algum momento. A gente não sabe quando, mas ela virá. Há uma certeza que ela virá. O tempo ainda não sei, não tenho certeza de quando será. Será a qualquer momento. Então, não é eu ficar com receio da existência ou do morrer, mas eu levar em conta que ela está aí disponível ao meu lado, a deusa da morte chamada Yama, de quando em quando ela bate no ombro da gente e chama para uma viagem para o outro mundo. Mas antes de chegar ao texto em si, do sétimo Dalai Lama, depois eu vou explicar um pouquinho quem é Dalai Lama, a tradição budista tibetana, bem curtinho, eu queria começar lá pelas antiguidades. Então eu selecionei aqui, por exemplo, nós estamos de amarelo e mais um amarelo aqui. Tao Te Ching. Às vezes se escreve com K, às vezes com CH, às vezes é Xing, às vezes King, do Xuanzhu Xuanzé. É um livro clássico da China e é do tempo de Siddhartha Buda, é contemporâneo de Siddhartha Buda, o Lao Tzu. Se é que ele não é indiano e foi fazer umas viagens pela China. Há quem pense que ele era ali da fronteira entre a China e o que hoje é o Tibete e a Índia. Bom, o que esse livro enfatiza? O movimento, a mudança, o tal eterno movimento. O tal, no sentido mais cosmogônico, mais geral, é movimento constante. Ainda na China antiga,
Um outro livro que é conhecido, inclusive está uma boa tradução aqui no Brasil, é o tal do I Ching. I Ching. E livro. Xing, mudança, mutação, movimento. O livro das mudanças, o livro das mutações, aqueles hexagramas, aquelas combinações de linhas. 64 hexagramas. 64, é um grande círculo com aqueles vários desenhos. Mas o I Ching estava dizendo e mostrando, e é um livro de consulta, um tipo de um oráculo, que na vida tudo se altera, tudo se modifica. O que hoje está bom, amanhã fica ruim, o que hoje está ruim, amanhã fica melhor. Então, a mudança, a mutação. Então, às vezes é traduzido como o livro das mutações, mutações da existência da gente. Então, na velha China, nós temos o Tao Te Ching, do Lao Tzu, ou Lao Tse, nós temos o I Ching, que nem autor tem, e ainda na China nós temos o Confúcio, que nas sentenças de Confúcio, ele disse, eu tomei nota aqui, tudo segue fluindo sem cessar, dia e noite. O fluxo existencial, o fluxo na vida, o movimento, tudo segue fluindo sem cessar, constantemente. Então, veja só, então aqui eu estou só ilustrando com pensamentos da China da antiguidade. No mesmo período, até pré-Siddhartha, pré a tradição do Dharma na Índia, nós vamos ter o antigo hinduísmo, o hinduísmo que hoje é uma religião antiga do planeta, antes de ser um formato religioso, era uma tradição chamada Sanatana Dharma, o mesmo Dharma do budismo depois. Dharma é o ensinamento primordial, a lei universal, então Sanatana é eterna, a lei eterna, a lei enquanto ensinamento primordial. Lá nessa tradição que gerou o hinduísmo, tem um conceito que se escreve RTA. RTA, mas é um R com um pontinho embaixo em sânscrito, que a pronúncia é com Ri. Rita. Esse termo significa o quê? Ritmo e movimento. É mais uma vez a ideia do constante movimento. E aí no hinduísmo nós vamos ter a famosa imagem de Shiva dançando, o terceiro aspecto lá da trindade hinduísta, Brahma, Vishnu e Shiva. E Shiva aparece nas estátuas movendo as pernas e os braços, mostrando o movimento. Então, a dinâmica do universo. Então, isso lá nas origens do que vai ser o hinduísmo, lá está a ideia do movimento, da mudança. E assim vai. Então, nós teríamos muitos exemplos. Posteriormente, até eu vou mostrar aqui a capa de um outro livro, na tradição budista vai se falar de novo desse fluxo universal, a filosofia ou a teoria do fluxo universal, do movimento universal. Isso é cósmico, é cosmogônico, ok, muito bonitinho, a gente entende, o movimento o Big Bang, que hoje em dia está em questionamento, diga-se de passagem. A ciência bem atualizada está até questionando, mas a ideia do impulso, um movimento inicial e a expansão do universo, isso não está ainda em questionamento, a expansão do universo. Então, a gente encontra nas ideias chinesas, indianas e outras tradições, essa ideia muito presente. Tudo é movimento, não tem nada estático, não tem nada parado e não tem nada que seja eterno dentro do mundo que está existindo, dentro da existência humana e da existência cosmogônica, vamos chamar assim. Bom, mas avançando um pouquinho, algo parecido com o que o Confúcio falou do constante movimento, quando a gente vai para a Grécia Antiga, os chamados pré-socráticos, filósofos anteriores ao Sócrates, então nós vamos ter Pitágoras, Parmênides, Empédocles, Leucipo, Demócrito, Anaxágoras, e com filosofias bem interessantes, diga-se de passagem. Mal estudadas, mas bem interessantes. E vai haver mais um, com o nome Heráclito, que vivia na região de Éfeso, e a região de Éfeso, toda aquela Ásia Menor, havia sido dominada pelos persas, pela tradição persa. Então, houve uma influência persa que chegou na Ásia Menor, inclusive na região de Éfeso. Bom, por que isso? Porque também nos persas existe essa ideia do movimento, da mudança na tradição do Zen Avesta, a religião persa. E aí o Heráclito, aí de uma maneira mais acessível para a gente,
ele falou um termo que a filosofia usa muito, o devir. O devir, o vir a ser. Tudo se modificando, nada é pronto. Então, o movimento, a mudança, a modificação, as coisas estão acontecendo e virão a acontecer. O devir ou o vir a ser. E aí, então, ele tem um pensamento, o que sobrou do Heráclito são sentenças, os aforismos do pensamento do Heráclito. E num deles, ele dá um exemplo, na verdade. Ele fala dos rios em movimentos. Ele relaciona a vida humana com a imagem dos rios que estão se movendo. Aí ele disse mais ou menos assim: eu sabia até em grego, eu fiz um cursinho, não sei grego direito, não sei quase nada, mas eu tinha feito no tempo de universidade um curso de introdução ao grego, e a professora dava aula para a gente usando a filosofia. Então ela pegava as frases da filosofia, e o Heráclito disse assim, mas agora em português: entramos e não entramos. Entramos e não entramos nos rios, ou nos mesmos rios. Somos e não somos quando entramos e não entramos nos mesmos rios. O que ele está querendo dizer? Ele pensou no rio, ele não pensou no mar. Tem um rio lá. Eu chego na margem do riozinho, entro, molho minhas pernas, tal, não precisa nem tomar muito banho. Eu entro no rio. A água está se movendo. Perfeito. Eu estou em mudança. Mudanças psicológicas, mudanças físicas, mudanças das células, mudanças a cada momento, as células mudam por segundos, por minutos, por hora, por dia, a renovação, a mudança, o envelhecimento, mas especialmente o estado emocional, os pensamentos, a mente. A mente também é mudança, a mente não é sempre igual, sempre a mesma. Então, a mente está em constante mudança, o estado emocional se modifica, o corpo se modifica. Então, se eu entrar na margem, pisar no rio hoje e voltar daqui um mês, o rio já não é mais o mesmo. Houve modificação, a água passou, caiu terra no fundo, os peixes se modificaram, se é que tinha peixe e tal. Então, houve uma mudança externa, mas essencialmente o que ele está falando é da mudança nossa. Nós estamos sempre num processo de mudança, de modificação. Então, os rios se movem, as águas se movem, mas a mente se move, os pensamentos se modificam, os estados emocionais se modificam. Bom, então isso é uma introdução mais geral para a gente ver que os pensadores da antiguidade falavam e destacavam a importância da gente não esquecer que dentro do mundo, do mundo cósmico, do universo, do grande universo, tudo está se movendo, se modificando. E os sistemas, as estrelas explodem, as estrelas nascem, anã branca, anã vermelha, explosões solares, surgem planetas, explodem planetas, choques, cometas e tudo mais. Resumo da história: o universo ele está em movimento e se modificando, mas a existência humana também. E aí que está o grande problema. Os seres humanos querem ficar vivos, não querem morrer, querem ter, como eu disse antes, o elixir da longa vida, querem manter as coisas, mas as coisas não se mantêm. E aí, então, começam a entrar aos pouquinhos na chamada filosofia Mahayana, ou filosofia de Siddhartha, ou a antiga filosofia budista. Eu digo antiga porque ela é originalmente antiga. Siddhartha morreu em 543 AC. Então, a filosofia indiana dele e dos outros pensadores é bem antiga. Mas o pensamento ficou, a Índia preservou, e tem muitos sutras, muitos ensinamentos que a gente pode ler, e as várias escolas foram surgindo. Então, existem escolas do Dharma, do budismo indiano, do budismo Mahayana, que enfatizam muito isso. Mais recentemente, o mundo ocidental recebeu visitas dos lamas tibetanos, do budismo tibetano, mas o budismo tibetano às vezes esquece de coisas básicas e fundamentais, o pensamento mahayana, o pensamento mais filosófico, e enfatiza muito nas práticas, no tantra, nas imagens, nas deidades, que são coisas reais quando bem trabalhadas, mas são coisas avançadas, coisas complicadas, coisas até delicadas, às vezes até perigosas. Conheço bem, tive contato com lamas, fiz bons treinamentos, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que a base
de uma meditação tântrica, a base de um budismo avançado, é o anterior, é a versão indiana, Mahayana ou Theravada, mas especialmente estou falando da tradição do grande veículo, o veículo Mahayana, que ele é mais filosófico, mais metafísico. Sim. E aí, então, a ideia da impermanência ela é muito enfatizada. De que modo? Então, vamos agora já entrando mais diretamente. É dito, a partir do ensinamento do Siddhartha, que na existência a gente pode observar, perceber 4 nobres verdades da existência. Veja que o Siddhartha começou ensinando aquilo que no Ocidente seria uma filosofia existencial. Depois vão surgir novos ensinamentos, vai surgir astronomia, cosmologia, mas isso depois, e para os discípulos mais próximos e mais avançados. O ensinamento básico e inicial, ele começou tratando do ser humano. O ponto de partida é, o mundo existe, o planeta existe, a humanidade existe. Então ele começou já com o que existe. Então ele vai tratar do ser humano vivendo no planeta Terra, na Índia, em qualquer lugar da época. E aí ele vai dizer o seguinte, quando a gente observa a vida, olhamos a existência, e isso ele fez, porque Siddhartha teve contato com escolas indianas, ele fez estudos dos textos antigos, a filosofia Sankhya, os Upanishads, ele tinha um entendimento da meditação, do yoga budista, pré-budista, que é muito antigo. Então, Siddhartha fez os seus estudos, suas reflexões, e aí, então, ele começou a observar a vida, a existência, e é aí que ele vai ensinar. Então, ele diz, olhando a existência, nós observamos 4 verdades bem fortes, bem inabaláveis, não é teoria. Primeira verdade dos seres humanos. Os seres humanos sofrem, têm dor, têm padecimento. A morte chega, a dor chega, os sofrimentos externos e internos. Então, primeira verdade da existência humana. A dor existe, o sofrimento existe. Essa é a primeira. Mas se ela é a primeira, tem que ter causa. Então, a segunda nobre verdade é que o sofrimento deve ter uma causa profunda, uma causa bem real. Qual é a causa, segundo Siddhartha? Alguns se aduzem por egoísmo, mas o egoísmo é uma decorrência. A palavra que ele usou é avidya, ignorância. Ignorância. Mas não é ignorância a falta de conhecimento. É a ignorância do perceber de modo errôneo a existência, ou o cosmos, ou a realidade universal. É o não entendimento que leva ao entendimento errôneo, equivocado, sobre o universo e sobre a própria vida. Qual é o grande erro que ele vai dizer? É quando a gente olha o universo e a vida na Terra, aonde nós estamos, sempre a partir do eu particular, do eu pessoal, do ego. Eu olho a vida com o meu ego. O meu ego, segundo ele, é apenas uma teoria abstrata. Isto é um modo errôneo de ver o mundo. Em vez de ver a unidade primordial, em vez de ver a vida universal, em vez de ver a existência interligada, a gente separa, a gente olha o indivíduo solitário e prioriza o eu pessoal. Isso, então, e mais um pouco, isso é o começo do entendimento do que é a avidya. E isso vai gerar, por decorrência, egoísmo. Então, primeira verdade, o sofrimento. Segunda, a avidya, junto com a avidya, o egoísmo. Terceira nobre verdade, isso pode diminuir, isso pode cessar. A terceira nobre verdade é só uma afirmação. O sofrimento e a causa do sofrimento pode cessar, pelo menos o sofrimento psicológico. A morte não vai cessar, mas outros sofrimentos podem cessar. E a quarta nobre verdade, há um caminho, há uma via, há um método que conduz ao cessar da causa do sofrimento. Há um caminho, há uma maneira de viver, aí entra a ética, entra o óctuplo caminho, a compreensão profunda, o entendimento da existência, a retação, o reto modo de vida, a meditação, a contemplação, são os passos que ele vai, a energia interna, a energia da alma, então o chamado óctuplo caminho, que
sendo vivido, vai levar à diminuição e ao cessar da causa do sofrimento. Com esta premissa, aí o Siddhartha desenvolveu um pouquinho mais. Aí ele foi falar de um outro assunto chamado agregados. Como se forma essa existência exterior, esse conglomerado de energias psicofisiológicas, que a filosofia budista chama dos skandhas, 5 componentes, desde a energia mental até a matéria densa. Esse conjunto que implica em sensações, em percepções, em memória, em perceber o mundo externo, o corpo, esse processo é o que nós chamamos de existência individual. Mas essa chamada existência individual, ela está dentro de algo maior, que é a vida universal, que é a vida primordial. E aí, então, falando das 4 verdades, falando deste suposto instrumento individual, ele vai desenvolver, e agora que eu entro no ponto que eu preciso, ele vai desenvolver que esse sofrimento, ele citou, a primeira nobre verdade, esse sofrimento dá para distinguir 3 níveis de sofrimento. Ele não é um sofrimento de um único tipo. Então, são 3 tipos. O mais simples, que é aquele que a gente não discute, que é a dor. Dor física, dor até emocional, mas dor. Você está sentindo, você cortou, quebrou, está com dor interna, dor de dente, dor daquilo, dor daquilo. Então, as dores, que o Schopenhauer, que leu o budismo, as dores da existência, as dores do viver no planeta, as dores que perturbam a nossa vida, os tormentos da existência, como falou o Schopenhauer. Então, o primeiro tipo de sofrimento são as dores. Os vários tipos de dores estão aqui dentro. Mas tem ainda um segundo e tem ainda um terceiro. O terceiro é mais complicado, é mais sutil, é mais profundo. O segundo tipo é o que nós vamos tratar agora. O segundo tipo é o sofrimento derivado da percepção da mudança. Tudo está em mudança. Tudo está em modificação. Mas muitas vezes eu nem me dou conta, não penso nisso. Quando eu percebo no meu dia a dia, na minha vida, quanto mais eu percebo a mudança, mais sofrimento gera. E aí ele acrescentou algo mais ainda. Até momentos de alegria podem gerar sofrimento. Até momentos positivos podem gerar sofrimento. Por quê? Quando eu percebo que ele não se manteve. Aquilo que foi bom, aquilo que foi alegre, aquilo que foi prazeroso, um momento da vida, um dia, uma semana, um mês, uma etapa da vida, aquilo não durou. Então hoje a gente olha, quem passou dos 50, 60, olha para trás e vê a juventude, vê momentos lá, lembra que aquilo não está mais junto com a gente, a energia já não é a mesma, a saúde nem sempre é a mesma, os avós já faleceram, o pai e a mãe talvez já faleceram, a tia, a madrinha já não existe mais, aqueles amigos, os colegas, eu tive muitos amigos no meu tempo de colégio, se espalharam pelo planeta, estão por aí, a gente não tem mais contato, os parentes também, os primos, eu vivia com muitos primos no interior, tomando banho de rio, lá jogando futebol, tal. Hoje raramente vejo eles, tenho noção de alguns, de quando em quando tenho contatos, mas não tenho com todos. Então, quando a gente começa a perceber esse processo da mudança, gera problema. Mas às vezes também agora no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma neta que agora fez 9 anos, há poucos meses atrás. Mas quando ela tinha 4, 5, 6 anos, ela vinha muito. Eu moro numa outra cidade, perto de onde ela mora, mas não tão pertinho. Então ela vinha, ficava com a gente, ficava alguns dias, geralmente quinta, sexta, sábado, domingo, fim de semana. Aí ia embora domingo de noite, geralmente. E aí eu me dava conta, na segunda, que eu não funcionava direito segunda de manhã. É interessante. Mas eu custei a perceber qual era a causa. Segunda de manhã, eu estava meio melancólico, meio triste, estava patinando, tinha que fazer minhas coisas e não fluía. Aí, até que um dia, refletindo, me dei conta. A impermanência. Ela foi embora, ela não está aqui. Gosto muito da minha neta, é um amor muito profundo por ela. Não é apenas porque é neta, mas eu sinto, e ela sabe também disso. Assim,
há uma empatia, um vínculo bem, bem real. E aí é como se ficasse algo vazio, algo que foi embora, algo que eu só senti com profundidade no dia que a minha mãe morreu, como se tivesse uma caverna vazia, assim, um buraco no chakra cardíaco completamente vazio. Então, com a minha neta tem algo parecido. Ela ia e ficava aquela sensação. Então, é um exemplo. Cada um pode pensar nos seus exemplos. Claro. Os amores, os problemas, as alegrias, um momento profissional que passou, qualquer coisa. Então, as coisas acontecem, mas mesmo as coisas boas, quando depois são percebidas que não estão presentes ou que se modificaram, pode gerar tristeza, pode gerar melancolia, pode gerar até depressão profunda, a percepção de que houve uma mudança, de que houve uma modificação. O entendimento já sublima isso? A partir de quando você entendeu, você sublimou essa. Ajuda, não diria que sublima total, mas ajuda no processo. Quanto mais eu entender, mais fácil fica, mas tem que entender de verdade. Mas esse é o segundo tipo. Então, a percepção da mudança, a percepção da impermanência, gerando problema para a gente, problema existencial, mais dores, mas aí são dores psicológicas. Por quê? Então, agora eu vou ilustrar um pouquinho aqui. Algo que parecia bom e feliz mudou, se transformou, terminou, desapareceu. Aí por quê? Porque as situações da vida se modificaram. E aí vem um termo sinônimo, que é muito usado também na versão da filosofia budista, mudança ou transitoriedade. Isso. Os processos são sinônimos, mas são palavras que se complementam. Impermanência, mudança, fluxo, transitoriedade, modificação. Lá no velho taoísmo, uma frase que agora eu lembrei, é um pensamento do livro que diz assim: ir significa ir longe. Ir longe significa retornar. Mas é um retornar que o movimento não cessa. Você vai longe, você retorna, o eterno retorno, e novamente você vai longe. Você vai, você volta e você vai. Então, o que está mostrando isso? Que a transitoriedade é esse processo circular, é como se fosse um círculo, tudo se modificando. A felicidade se modifica, a tristeza se modifica, o corpo se modifica, as circunstâncias da existência se modificam. Sem falar que nós estamos aqui no Brasil, mais ou menos, hoje, eu, você, em circunstância razoável. Não estamos aí nas enchentes de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, nem nesse problema mundial, eu tenho acompanhado bastante isso. As grandes enchentes que estão acontecendo em vários países. Lá na Europa aconteceu ontem, Inglaterra, País de Gales, Holanda, Alemanha, neve em excesso, neve na Arábia Saudita, neve em México, assim, quase 1 metro de neve, alguns lugares menos. Na Arábia Saudita, onde era deserto, rios, neve para tudo que é lado. Então, o universo e o planeta Terra também se modificam. Não tratamos bem da ecologia, agora tem o seu preço. Isto é, as estações estão conturbadas, as estações já são modificações. Muda do quente para o primavera, da primavera vem o inverno lá no norte, aqui para nós é o contrário. Então, as modificações do planeta, as modificações da vida, mas focando só na existência humana, dor e tristeza acompanham a existência, com alguns momentos de alegria. Porque alguém poderia dizer assim, como pensaram que o Schopenhauer era pessimista quando ele falou de versões budistas europeias, ele responderia, isso não é pessimismo, isso é realismo. Observar que a grande maioria das pessoas sofre, levanta muito cedo, pega ônibus lotado, ganha pouco, trabalha o dia inteiro, fica cansado, a moradia é complicada, a alimentação não é boa o suficiente, as relações humanas não são adequadas, não teve uma educação melhor, e assim vai. Então, a sobrevivência, a luta existencial por existir, ele não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, o que é ruim pode melhorar, assim como o que está bem pode piorar. Então, aí vem uma outra ideia que a gente deve cruzar pelas pontes, mas não se fixar em cima de uma ponte. As pontes nos conduzem de um lado para o outro,
nos caminhos da existência. Então, dizia assim um pensador, cruze pelas pontes, não construa nas pontes, não fique parado nas pontes, não se apegue, não se agarre nas laterais de uma ponte. Caminhe pela vida, ande pela existência, mas percebendo que você está se movendo pela ponte, o rio está passando por baixo, o planeta está se movendo, coisa que a gente nem se dá conta. O planeta Terra está se movendo nesse instante com uma velocidade, que até nem lembro decoro a velocidade, mas uma velocidade bastante grande, movendo-se em torno do Sol. Mas o Sol também se move em torno de uma outra estrela maior no nosso pequeno sistema solar. O nosso sistema solar está dentro da Via Láctea, que é uma galáxia pequena, que por sua vez se move em direção a um centro, em volta de um centro maior, e assim vai. Então, resumindo, se a gente observa um pouco o universo e a vida, devemos levar em conta isso. A modificação, o constante modificar-se das coisas, do exterior, do interior, da mente, do corpo, do mundo externo, das relações, da matéria universal. Então, a ideia do fluxo, o fluir, uma passagem que eu gosto muito, a minha filha às vezes dizia, pai, você está usando muito essa palavra, isso uns anos atrás. Depois eu até parei de usar. Mas tudo é movimento, tudo é fluir, o fluxo constante da existência. Aí a gente conclui, se é fluir, se é modificação, aí vem um outro preceito budista que se complementa com a impermanência. Se nós temos impermanência, nós temos a não permanência. A não permanência nos consegue levar a entender que nada é eterno. Tudo é impermanente, nada é eterno na existência, na vida. Então, a mutação universal, a mudança constante, é uma regra. É uma regra da vida, é uma regra do cosmos. Mudança, movimento. A vida é uma definição budista que eu encontrei. A vida é um fluxo de estados mentais que vão se modificando. Eles falam, a existência humana é muito coordenada pela mente. A mente, os pensamentos estão muito presentes na nossa existência. Mas os próprios pensamentos, o que acontece? Estão sempre em modificação. Então, o fluir, o fluxo dos estados mentais, um estado gerando o outro. Um pensamento agora gerando um outro. Então, assim vai. Eu até queria... Aquilo que não é eterno é sujeito à mudança, sendo uma característica da existência a não permanência. Por isso, então, que os antigos falaram da teoria do fluxo universal. A constante mudança na vida, em tudo que existe, é a dinâmica do universo. Tudo se move, tudo vibra, tudo é vibração, tudo é ritmo. O movimento e a mudança são manifestados em tudo que existe. Nada está em repouso, nada está fixo, nada está parado. Então não adianta a gente se fixar, querer se fixar, o apego. O apego é outro problema, a gente se apega às coisas, mas as coisas vão embora. O que era novo fica velho, a televisãozinha nova, cheia de canais aí que eu comprei, amanhã depois está fora de moda, já não serve mais, não tem os streams da moda, já não pega o YouTube adequadamente, já não serve mais. O que era bonito e agradável já perdeu o seu lugar. E assim vai. Então, agora avançando um pouquinho mais em direção ao budismo e ao poema do Dalai Lama, então, essa palavra existência, eu fui professor de filosofia ocidental, mas filosofia existencial na universidade. Hoje em dia tem muitas faculdades de filosofia que nem tem mais essa disciplina. Tem lógica, tem matemática, tem racionalismo, e não tem mais a disciplina filosofia existencial ou filosofia da existência. Aí a gente estudava, a partir de um personagem europeu chamado Kierkegaard, lá no começo do século XVIII, XIX, na verdade, 1800 e pouco, Kierkegaard com a filosofia da existência. Mas não só ele, outros pensadores. O próprio Schopenhauer, que não foi chamado de existencial, também. E eu aí estou pegando novamente uma passagem que eu quero ilustrar.
Eu estou usando aqui umas pequenas passagens de um livro que está esgotado, na verdade. A Libertação do Sofrimento no Budismo Tibetano Gelug. É um livro meu, mas que está esgotado, eu vou reescrever ele mais adiante. E aqui tem uma parte que é a natureza impermanente da existência. Isso talvez na estante virtual ainda exista 1 ou 2 volumes. A natureza impermanente da existência. E aí, ao final dessa partezinha, que é um pequeno capítulo, eu citei aqui, um autor bem ocidental, que não é budista, que está dizendo as mesmas questões, chamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que é conhecido mais pelo conteúdo social. Ele viveu em Paris, ele esteve envolvido lá com a política, lá no tempo da Revolução Francesa, um pouquinho antes. Então, o Rousseau é muito conhecido pelo conteúdo social, tem um livro de educação chamado Emílio, mas ele tem alguns textos já que falam da arte. E aí, no final da vida, ele foi preso, ele estava, por questão política, ele foi preso, estava numa ilha, exilado numa ilha lá, condenado numa ilha, e ele dava perto da costa da França, e ele fazia umas caminhadas, solitário. Tinha um caseiro na ilha que preparava lá o alimento, mas ele estava muito só. Ele tinha filhos que estavam distantes, a esposa já tinha morrido, os amigos já estavam fora do processo, o êxito social, o discurso político já não existia mais, ele envelheceu, o corpo já não tinha mais saúde, e ele escreveu, na minha opinião, o melhor livro dele. Os Devaneios do Caminhante Solitário, mas devaneios no bom sentido, ponderações. As ponderações, as reflexões do caminhante solitário. Deve ser muito bom. É muito bonito. São vários capítulos, ele dava as caminhadas, depois ele resumia o que ele pensava enquanto fazia as caminhadas dele. Aí eu vou destacar aqui 2 parágrafos. Veja só, é o Rousseau, autor do Conteúdo Social, e olha o que ele vai dizer. Bem o que eu estou comentando aqui. Tudo vive num fluxo, a palavra aí, num fluxo contínuo na Terra. Nela, nada conserva uma forma constante e definitiva. E nossas aflições, que se apegam às coisas exteriores, passam a se transformar necessariamente com as coisas. As coisas se transformam, mas nós mesmos vamos nos transformando. Então, falou do fluxo, falou que nada conserva a mesma forma, nada é definitivo, nós nos apegamos às coisas exteriores, mas as coisas se modificam e até mesmo os nossos apegos também se modificam. Nada há de sólido a que o coração possa se apegar, porque tudo se dilui, tudo se desfaz. Nosso planeta Terra vai desaparecer, o Sol vai morrer, a nossa existência vai terminar. A felicidade é um estado que parece não ter sido feito na Terra para o homem. Não há felicidade permanente. Tudo aqui vive num fluxo contínuo que não permite a nada manter a forma e a própria felicidade. Tudo se transforma ao nosso redor. Nós mesmos mudamos. E ninguém pode estar certo de amar, gostar amanhã do que gosta e ama hoje. E assim vai, seguia mais o texto. Então veja que o próprio Rousseau, na medida que ficou mais maduro, não estava lá nos jogos políticos de Paris, solitário, tristonho, recolhido, começou a se dar conta e ponderou e escreveu sobre isso. Nada é constante, tudo se modifica, há um fluxo contínuo, nós vamos nos modificando e assim vai. Então isso, a filosofia budista escrita na língua sânscrita, a língua sânscrita e o Pali, nós temos 2 línguas básicas, na verdade são 3, o sânscrito, o Pali e o Prakriti, que é uma língua pouco usada no budismo. Mas a língua mais filosófica dos textos dos sutras é o famoso sânscrito. Então a palavra existência em sânscrito é B-H-A-V-A, bhava, B-H, bhava, é a ideia da existência.
E essa palavra que dá existência, ela é derivada de uma raiz. O sânscrito tem muita questão dos verbos, das raízes verbais, para a gente entender, como tem no latim, como tem em outras línguas. Então, essa palavra existência tem a raiz no B, no H e no U, que depois se transforma em A. Bu. B-H-U. Essa raiz sânscrita significa o quê? Vir a ser. O constante modificar-se. A constante modificação. Então, o sânscrito tem muito disso. Quando a gente olha a raiz verbal do termo, de um conceito, de uma ideia filosófica, às vezes a própria raiz já dá uma boa ideia. Então, a existência, ela é essa constante modificação. E o vir a ser que o Heráclito tinha usado. O constante movimento, a constante mudança, a constante modificação. O eterno vir a ser. Mesmo que parece estável, mesmo que parece sólido, sofre o poder da mudança, padece da mudança. A própria ideia do eu, o eu individual, o eu particular, também se modifica. O que nós queremos hoje, não queremos amanhã. Os apegos de hoje não serão os apegos dos 12 anos, não serão os apegos dos 30 anos, dos 60 anos. Então, a própria maneira desse conceito, porque o eu, na verdade, é um conceito mental, é um pensamento do eu individual, do eu pessoal, do eu egoísta. Então, a própria ideia do eu e dos seus apegos vai se modificando. O que ele almeja ontem não vai ser amanhã. Nós, hoje em dia, queremos mais saúde, não queremos muitas outras coisas do que saúde. Ter um corpo razoável, um corpo que funcione direitinho. Quando a gente é jovem, a gente quer muitas outras coisas. Tem muitos desejos da vida. O resumo, então, que a existência, que ela é o vir a ser, que ela é modificação, ela nos mostra que a vida é relativa. Se é relativo, tudo é transitório. Então, foi pensando nisso tudo que o chamado sétimo Dalai Lama escreveu um poema sobre esse mesmo assunto. O budismo indiano e o budismo tibetano se utiliza muito da poesia, porque às vezes a poesia, por ser mais abstrata, ela consegue transmitir uma ideia, um pensamento de uma maneira mais sutil, mais profunda, em níveis diferentes de interpretação, inclusive. Então, isso existe muito na tradição, tanto que os sutras, muitos sutras antigos, os ensinamentos são inversos. Então, aí nós vamos falar do sétimo Dalai Lama, mas quem é Dalai Lama? É um título de um personagem no budismo tibetano de uma escola. E por que o sétimo? Eu vou falar. O budismo tibetano tem 4, 5, depende da maneira, 4 escolas mais conhecidas, mas na verdade são 5, 6, 7 pequenas escolas, mas tem 4 escolas fundamentais. O budismo tibetano ele tomou forma a partir do final do século X para o século XI. Foi ensinamento da Índia que foi levado para o Tibete. A Índia tinha começado as invasões islâmicas na Índia. Então, houve uma tentativa de subir mais ao norte, mais para o Nepal, atravessar os Himalaias, e aí instrutores foram entrando no Tibete, foram indo para o Tibete, tibetanos também se interessaram, fundaram pequenos mosteiros, depois surgiram escolas. A primeira escola, Nyingma, não é importante hoje em dia, é uma escola que eu conheço bem, mas não gosto, porque se dão muitas liberdades, mexem nos sutras. A escola mais adequada, mais correta da antiguidade tibetana se chama Kadampa, com K, Kadampa. A escola Kadampa, ela preservou muito a tradição da filosofia indiana, do pensamento indiano. E aí depois, a partir da escola Kadampa, vai surgir uma nova escola chamada Gelugpa, a escola dos gorros amarelos. Os lamas usam os gorros bem amarelos, e o amarelo, tudo é amarelo, você também está por coincidência, é a cor do Siddhartha, é a cor do manto do Siddhartha, é a cor do budismo, é a cor da mente pura, da mente sábia. O amarelo no manto budista significa uma mente sutil, uma mente com sabedoria. Bom, então a escola Gelugpa tibetana foi fundada por um personagem chamado Tsongkhapa, é um T e um S, Tsongkhapa.
E a Blavatsky gostava dele, cita ele de quando em quando em alguns textos. Então, é um personagem que eu comecei a admirar a partir dos ensinamentos da Blavatsky. Ela falava em Tsongkhapa e falava nos Panchen Lamas de Shigatse, da cidade do sul do Tibete. Aí eu fui estudando por conta própria, anos e anos atrás, fui estudando, fui conhecendo, e aí descobri, então, essas escolas tibetanas, a escola Kadampa, a escola Gelugpa, criada por Tsongkhapa. Em 1413, 1415, a escola Gelugpa já tomou forma, baseada na escola Kadampa. Dentro dessa escola, ela é no centro do Tibete. Depois surgiu no sul do Tibete, mais perto dos Himalaias, uma ramificação da mesma escola, num mosteiro chamado Tashilhunpo. Lá no centro tinha 3 mosteiros antigos. E no sul surgiu Tashilhunpo, onde havia uma escola de filosofia muito importante. Posteriormente, um personagem dessa escola tinha relações com a Mongólia. E o rei da Mongólia deu um título para ele. Foi o rei da Mongólia que chamou ele de Oceano de Sabedoria, Dalai. O Oceano de Sabedoria. Lama significa instrutor. É o que na Índia se chamaria um pandit, na tradição ocidental, um scholar, um estudioso. Um scholar, um pandit, um lama. Então, os lamas tibetanos, eles não são só monges, eles estudam no colégio de filosofia, eles fazem uma formação filosófica antes de fazer um aprofundamento na yoga e na meditação. Então, eles são monges, a parte religiosa, mas eles são também filósofos. Então, o rei, o governante lá da Mongólia, chamou um personagem de Oceano de Sabedoria, Dalai Lama. Só que esse personagem foi posterior à fundação da escola e posterior ao tempo do Tsongkhapa. Ele, na verdade, é chamado de terceiro Dalai Lama. E aí inventaram um segundo e um primeiro. Mas são mais simbólicos, porque para voltar ao tempo do Tsongkhapa, se você começa só no tempo deste primeiro, não dava. Então, aí é uma questão didática. O terceiro foi o primeiro, mas ele é chamado de terceiro. Então, teria um primeiro, um segundo simbolicamente. O primeiro até foi um grande filósofo que viveu lá no sul da Índia. O segundo, mais ou menos. Aí nós temos o terceiro, esse ligado à Mongólia. O quarto, o quinto, o sexto. O quarto foi mediano, o quinto foi ruim, na minha visão, fez misturas inadequadas. O sexto Dalai Lama não tem nada de bonito, ele não gostava do budismo, ele não gostava de treinamento budista, ele não gostava de meditar, ele foi nomeado por uma função e não gostava da função e abandonou a função. Então, a gente às vezes se ilude. O Tibete, aquela maravilha, Shangri-La, a terra de tudo é maravilhoso. Houve guerras no Tibete, houve assassinatos no Tibete, houve problemas, houve brigas entre as escolas. E os chamados Dalai Lama, nem todos eram bons e profundos, nem todos eram sábios. Eu conheço bem aqui, você não vai enxergar, mas no estante que está aqui está cheio de livros sobre as vidas dos Dalai Lamas. Vamos desmistificar essa visão aí de tudo bonito. Houve alguns sábios e profundos? Houve. O primeiro, o terceiro parcialmente, o sétimo é muito profundo, o oitavo é bem razoável, o nono não, o 10º não, o 11º não, o 12º não, o 13º razoável, o atual razoável, conheço, fiz curso com ele, conheço quase todos os livros, tenho um conhecimento particular, pessoal, mas para o meu gosto é apenas um lama mediano. Os Dalai Lamas, então, eles receberam da Mongólia e depois da China a função de ser um tipo de um governante. Ele era o coordenador de um conselho. Então, o antigo Tibete funcionava assim, um tipo de um conselho político. E o chamado Dalai Lama era o diretor do conselho. Sim. Só que isso deu muitos problemas. Lá no sul do Tibete, surgiu uma outra tradição dos Panchen Lamas. Os Dalai Lamas tinham a função de ser pensador, de ser budista, de ser religioso, mas também presidente do conselho. E às vezes se envolvia em demasia com questões políticas. Lá no sul do Tibete surgiu uma outra tradição Gelugpa dos Panchen Lamas. Panchens são os pandits. Mais aprofundados, fixos, eles se dedicavam ao pensamento, ao Dharma, à filosofia, à tradição mais reservada, mais interna, mais metafísica.
Então, nós temos a tradição dos Dalai Lamas, com alguns razoáveis e bons e outros nem tantos, e a tradição dos Panchen Lamas, que até o século XIX funcionou muito bem. No começo do século XX, houve uma quebra na sequência e também, hoje em dia, está em crise essa tradição. Resumindo, Panchen Lamas são budistas, são tibetanos, são da escola dos gorros amarelos, são Gelugpas, receberam a função de serem momentaneamente, em alguns momentos, coordenador do conselho, mas todos eles eram monges e eram filósofos, tiveram formação, menos o sexto. O sexto não quis saber de coisa nenhuma. Mas os outros também tiveram essa formação filosófica, e o sétimo é um dos melhores Dalai Lama, melhor no sentido de qualidade, de aprofundamento. Ele foi fiel ao ensinamento budista, ele não fez misturas inadequadas, ele não misturou com xamanismo. O quinto Dalai Lama já tinha uma certa simpatia pelo xamanismo tibetano, por algumas práticas que eu julgo inadequadas. O quinto Dalai Lama tinha simpatia por algumas delas. O sétimo não. O sétimo era o Dharma que veio da Índia, ele estudou sânscrito, ele foi estudar os sutras, ele foi ensinar o que é essencial, Lojong, Lanrim, os sutras, a mente, as transformações, a filosofia básica, e escreveu muitos poemas filosóficos. Um deles, chegando então agora no texto, um deles se chama Meditações sobre os caminhos da impermanência. Opa! Então foi o título que eu tinha dado para você, mas toda essa introdução é necessária para a gente entender essa ideia da impermanência no Oriente, na Índia, no Dharma, no budismo, que chega no budismo tibetano. Quem é então esse Dalai Lama? Ele viveu mais ou menos, essas datas são aproximadas, 1680 a 1750. A primeira metade do século XVIII é o tempo que ele está atuando. 1720, 1730, 1740, já é uma época já mais próxima da gente. Então ele foi muito atuante, ele era ligado aos Panchen Lamas, ele não quis qualquer professor, qualquer guru. Ele foi estudar com o segundo Panchen Lama. E ele foi o tutor do terceiro Panchen Lama. Então ele viveu no meio, entre o segundo Panchen Lama e o terceiro Panchen Lama, e esses antigos Panchen Lamas eram muito profundos. Tem obras maravilhosas, o essencial do chamado budismo tibetano, do pensamento bem filosófico indiano. Então, o sétimo Dalai Lama foi para Shigatse, estudou com esse segundo Panchen Lama, e depois, então, ele voltou, ele vivia lá no centro, no Palácio de Potala, que é um templo e a sede do governo, que hoje está lá ainda. Hoje a China tomou conta, reformou, mas está lá. Então, o sétimo Dalai Lama, o Potala fica atrás de uma montanha, eles construíam os templos atrás de uma montanha por causa do vento. Ventos dos Himalaias são ventos muito frios, muito gelados, então dependendo da região o vento pegava menos forte. Então ele fica atrás e dá para observar para frente o horizonte bem distante. Então ele fica atrás de uma montanha, mas tem uma visão na frente da distância. Então ele estava lá, numa janela, numa sala, observando, e a partir da observação ele vai escrever o poema que eu fiz um resuminho. Vamos lá. Então eu vou... O poema é curto e eu tentei resumir aqui em algumas sentenças, para não ficar muito demorado. Ó Guru Deva. Guru, o instrutor. Deva é um anjo, mas ele está falando do guru dele, que é o segundo Panchen Lama. Ó Guru, ó mestre, abençoe-me com os poderes da transformação. Da transformação, que a minha mente se dê conta disso, perceba isso, a transformação. Para que o pensamento da morte esteja sempre comigo, para que eu não me esqueça que o corpo envelhece, para que eu não me esqueça que esse êxito que eu tenho aqui hoje, muita bajulação da população, muita reverência, que eu só estou desempenhando uma função para a qual eu não escolhi, eu fui nomeado. Há todo um processo de escolha, de seleção no Dalai Lama, dos meninos, tal, que agora não vou entrar em detalhe, mas às vezes o menino é apenas um escolhido, ele não estava querendo nada disso. Então que eu não esqueça da vida real, da vida da mudança, da impermanência.
e que o pensamento da morte esteja constante na minha vida. Eu vejo as montanhas distantes, lá na frente. Eu vejo as montanhas distantes, que apesar de parecerem sólidas, logo se dissolverão, logo em milhões de anos ou centenas de milhares de anos. Essas montanhas se dissolverão. Os Himalaias não existiam. Os Himalaias é um pequeno continente, a Índia é chamada de subcontinente indiano. Por quê? Porque eram, lá nos passados remotos, era um continente separado daquela região onde hoje está. Era como se fosse uma grande ilha. E esse continente, devido a esses movimentos das camadas, como é que se chama? Das Placas tectônicas. Das placas que geram os terremotos, foi uma placa que se moveu e empurrou para esse continente, bateu lá e fez surgir os Himalaias. Olha. Hoje, o que tem lá 4, 5 mil metros era mar ou superfície de terra. E aquilo subiu, 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 assim como os Andes aqui também. Os Andes é uma placa que empurrou e gerou a cadeia dos Andes. Então, ele está dizendo que isso que hoje é sólido, no futuro não será. Essas montanhas se dissolverão. Nas primaveras, temos flores. No outono, todas caem. As frutas cheirosas e maduras nos galhos das árvores, nenhuma delas permanecerá nos pés. Ou serão colhidas ou cairão. Então a fruta é um bom alimento, porque a árvore nos oferta, e se a gente não colhe, ela vai cair e vai apodrecer. Não matamos a árvore quando colhemos a fruta. As frutas maduras não permanecerão nos pés. Eu vejo o sol dia após dia morrer lá aonde ele se põe. Dia após dia, o sol nasce atrás da montanha. Então, ele está lá no palácio, o sol vem de trás da montanha, passava por cima do Potala e se dirigia para o oeste. O sol nasce e o sol desaparece no oeste. Dia após dia, morrem os velhos, morrem os jovens. Não são só os velhos que morrem. De quando em quando tem um acidente, um problema de saúde. Jovens, crianças, às vezes morrem já logo depois de que nasce. Normalmente, quem morre são os velhos, mas os jovens também morrem. É difícil nos separarmos da mãe que nos gerou. Com raras exceções, tem alguém que não se dá bem com a mãe, mas isso é uma exceção. A gente tem elos, apegos, emoções, lembranças afetivas muito boas das nossas mães. Portanto, ele que foi tirado da casa dele, foi levado era um adolescente, foi levado para os templos, ele tinha saudade da sua mãe. É difícil nos separarmos da mãe. É triste deixar os amigos e parentes, mas os anos enfraquecem os laços. E com o tempo nós não só nos separamos, como acabamos às vezes esquecendo deles. As crianças testemunham o envelhecimento dos pais. As crianças ficam adolescentes e veem os pais envelhecerem. Os adolescentes ficam jovens e veem os pais. Só que eles não se dão conta, muitas vezes, que eles estão envelhecendo. Quando a criança, quando o adolescente, quando o jovem está observando os pais, os tios, os avós, cada vez mais velhinho, com a pele mais rugosa e tudo mais, ele próprio está envelhecendo. Vendo-os, os jovens veem os pais envelhecerem e veem eles cada dia mais próximos da morte. Se observarmos profundamente todas as coisas e pessoas à nossa volta, as coisas também, a natureza e tudo mais, e as pessoas, veremos que tudo sofre mudanças constantes. Todos contêm neles próprios a impermanência. A impermanência está dentro, está presente nas coisas, nos objetos, na natureza, nas montanhas, nas árvores e também em tudo que está vivo à nossa volta. Os animais envelhecem. Eu tinha um cachorro, gostava muito dele, por sinal. Ficou velhinho, 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 morreu e assim vai. Então,
os seres humanos, os animais, também envelhecem. Tudo que está à nossa volta estão dentro da impermanência. A própria mente nossa é impermanente. Tudo é impermanente. A própria mente é impermanente. A vida passa como um raio de luz. Porque a nossa vida humana de 70, 80, 90 anos, no tempo da humanidade, no tempo do planeta, no tempo do sistema solar, é menos do que um grão de areia. Um tempo muito curtinho, muito pequenininho. Então, a própria mente é impermanente, a vida passa como um raio, e quando os agentes de Yama, Yama com Y-A-M-A, Yama é a deusa da morte, quando os servidores de Yama se aproximam da gente, já sabemos o que vai acontecer. Vieram fazer um convite e vão nos levar. Aí ele escreveu um pouco mais, e aí ele diz assim: qual é o final da história? Da nossa história? Um fio de voz, quando isso acontece, inclusive, um fio de voz sussurrando as últimas palavras. Às vezes morre, não dá tempo nem de sussurrar nada. Às vezes a gente está distante dos nossos entes queridos e amigos e parentes, e a gente não tem... Eu morava sozinho em Brasília, toda a minha família no sul, minha mãe morreu, minha mãe ficou doente às 6 da... Tinha a notícia às 18 horas, às 19 piorou, às 20 piorou, às 21 morreu. Não ouvi ela sussurrar nada, não tive essa chance. E tantos que também não tem. Um fio de voz sussurrando as últimas palavras. Uma mente observando a passagem do último pensamento. Isso quando a pessoa está acamada, está doente e tem essa chance de dizer últimas palavras e de observar os seus próprios últimos pensamentos antes de se desprender desta forma, ir para o bardo, para o mundo após morte, para depois um nível mais elevado dentro do possível. A mente está observando e a mente vai também se desprender da própria forma. Assim, nós devemos abandonar, enquanto estamos vivos, os aspectos insignificantes da vida, os apegos sem importância nenhuma. Devemos nos preparar para viver uma vida mais real, mais profunda, e também sabermos enfrentar o caminho da morte. O aprendizado para morrer depende do aprendizado para viver. Saberemos morrer se aprendemos a viver com retidão, a viver com ética, a viver com compreensão. Então o budismo tem muito disso. Não temos que ter medo do final da vida, nem da morte. Nós precisamos viver melhor. Então ele diz, precisamos deixar de lado, abandonar os aspectos insignificantes, sem importância da vida. E hoje em dia as pessoas estão aí brigando por causa de política, discutindo futebol, sendo inimigos por bens, querendo ser o chefe da gangue. Lá no Rio de Janeiro a gente vê isso. O sujeito é o líder, matam ele. Vem o sucessor, 40, 50 anos, matam ele. Então o que adianta? Nem usou muito aquele dinheiro que usurpou indevidamente, ou o dinheiro normal da existência, ou quem é muito rico, junta dinheiro e morre de um infarto cardíaco, com medo da bolsa de valores, com a inflação, com isso, com aquilo. Então, o Dharma, o budismo, ele, junto com as filosofias indianas, sugerem que é bom a gente não estar muito apegado, o famoso desapego na existência. Temos um corpo, temos a vida, nos alimentamos, nos vestimos, a educação, o aprendizado, ok? Mas não precisa termos apego. Outro dia eu vi numa garagem, nem sei onde é que foi, eu vi no YouTube, uma garagem que tinha uns 12 não, mas uns 9, 10 carros importados, empoeirados. A foto mostrava assim, estavam até sem usos. Primeiro, uma quantidade excessiva. Segundo, não estava tendo nem uso. Envelhecendo, apodrecendo, enferrujando. Carros que custaram 700, 800, 1.000. O que adianta? Se eu tiver um Fuquinha de 4 rodas, eu ando. Perfeito. Não preciso uma Ferrari, não preciso um Mustang, não preciso um Rolls Royce. Eu, na verdade, não preciso de nenhum, eu não tenho carro. O meu carro tem 2 rodas.
Então, a gente não precisa. Mas o problema é que o eu, ele quer posses, ele quer bens, ele quer emoções, ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer quantidade. E aí o apego, e quando as coisas envelhecem, desaparecem, houve um roubo, vem uma enchente, já não consigo enxergar mais direito nem o livro, que eu tinha muito apego, não consigo ler direito as letras. Então, tudo isso, o que é? É o ensinamento da grande lei da impermanência. Então, o fluxo universal, a impermanência, a mudança, a transitoriedade é algo real no universo, no planeta e na existência humana. Então, não devemos esquecer que esse processo está aí dentro da gente. O corpo está envelhecendo, a mente está se modificando e assim vai. Então, não vale a pena, como disse o Dalai Lama, a gente ficar preso em coisas sem importância, existencialmente falando. Assim, é preciso investigar a vida, compreender, viver melhor, aprofundar o mergulho interno, descobrir a vida dentro de mim, a vida universal, que eu sempre enfatizo, o Logos, o Atma, a verdade universal, a luz universal presente na caverna interna, no círculo do coração, a vida pulsando. Isso é fundamental. O aprendizado para viver adequadamente na relação com os outros, não só com os familiares, mas com os outros humanos, com a natureza, preservar a vida, defender a natureza, preservar a vida dos animais, logo, ser vegano, ser vegetariano também, uma sabedoria de vida, respeitar a existência, respeitar a vida. Tudo isso são coisas que a gente retira quando começamos a entender um pouco melhor a tal da impermanência. Então foi isso que o Dalai Lama fez, eu gostava e gosto desse poema, por isso que eu sugeri fazer esse breve comentário a esse poema dele. Era isso. Olha, foi muito bom. Agora posso dizer que eu sei o que é impermanência, finalmente, né? Foi muito bom sair daqui satisfeito. Muito brilhante a sua explanação. Eu acho que eu só gostaria que você dissesse novamente para as pessoas poderem procurar aquele seu livro que você disse que talvez encontre na estante virtual. Fala de novo o nome. A libertação do sofrimento no budismo tibetano Gelugpa, mais conhecido como a libertação do sofrimento. Perfeito. Esse aqui, na verdade, é um resumo da minha dissertação de mestrado, que foi sobre o budismo, lá nos velhos idos de Porto Alegre. Eu talvez fui um dos primeiros no Brasil a fazer um trabalho de pós-graduação na filosofia budista. Hoje já existem vários outros. Eu pretendo mais adiante desenvolver, porque... Você falou, fazer uma reedição, né? Na verdade, eu já comecei... Não, reedição não. Eu vou transformar em 2, porque eu faço uma introdução de contextualização do budismo indiano, das escolas, isso aqui eu já estou escrevendo. E a segunda parte eu vou tratar separadamente das 4 nobres verdades. Maravilha. Na verdade, eu estou aqui produzindo muitos textos, e esses 2 que eu estou falando já comecei. O problema é que eu já tenho começado uns 12 ou 15. Então eu trabalho um pouco num, um pouco no outro. Estou publicando um livro, daqui a uma semana, 10 dias, estou publicando um livro lá em Brasília sobre o discípulo de Jesus, chamado Tiago, a Gnosis de Tiago, é a filosofia do gnosticismo. Mas, além disso, estou terminando um outro, e assim vai. Então, vai surgir, talvez até o fim do ano, e o ano que vem que eu digo 2025. Sim. Na segunda metade de 2024 e 2025, a editora que eu estou ligado vai publicar alguns textos do pensamento budista. Não este meu de primeiro momento, mas futuramente também ele. Bacana, a gente volta aqui a falar sobre algum deles oportunamente. Alberto, muito obrigado mais uma vez pela sua disposição em nos atender e deixo para você um fraterno abraço e um feliz sempre. E, igualmente a todos os nossos ouvintes do YouTube, aos futuros leitores, quem está pensando na vida, pensando na existência, inclua aí nas suas reflexões e meditações a percepção da impermanência, a reta percepção, o entendimento desse movimento, desse fluxo, porque nos ajuda a viver melhor, nos desapegamos um pouco das formas objetivas. Prazer estar com você. Obrigado. Um abraço, Alberto. Muito bom, gente. Muito bom. Impermanência. Dá para a gente agora ter um caminho, pelo menos para mim, agora já sei o que é impermanência, dá para ler textos e interpretá-los da forma adequada. É isso aí. Fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.